Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. E hoje meu abraço apertado vai para você, mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional. No mês de março, diversas manifestações. Mas olha, todo dia é seu dia, mulher. Especial, mulher de Deus, mãe, esposa, filha. Que Deus te abençoe poderosamente. Olha, esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular. Você vai baixar o nosso app Desaflix 100% cristão. Seguro, sabe? Todos os conteúdos para a família, principalmente para os nossos pequeninos. No programa de hoje, o primeiro quadro, eu converso com Alcemir Pantaleão. 36 anos, funcionário público, 32 de ministério. E ele também é o pastor sênior da Igreja Evangélica Peniel. No quadro Variedades, o produtor musical Valton Santos de Andrade. Mas ele é mais conhecido como Jacaré. Temos Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Tua Presença. Bom, pastor Alcemir, uma alegria, amigo, recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, Eli. A gente que já se conhece há um tempo, né? Tem uma caminhada longa aí no ministério, então é um prazer estar aqui mais uma vez contigo. A gente não desistiu, né? E nem vamos desistir, rapaz. Vamos cumprir a nossa jornada, com certeza. É verdade. A gente fez parte de uma comissão, você que está em casa nos acompanhando, em 2006. PLC 122/2006. Que desafio foi aquele, né? Isso mesmo. Estivemos ali em Brasília, né, juntamente com o pastor Brito, e foi assim, foi de fato um desafio, mas valeu a pena, né? Valeu a pena todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho. E continuamos lutando. Nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. É verdade, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Então existem forças espirituais contrárias à família e, naquele momento, líderes do Brasil inteiro se posicionaram e assim nós tivemos êxito ali. Com certeza, o Espírito Santo teve uma importância extrema nesse combate, nessa luta, né? Sobretudo que eram princípios que feririam diretamente a nossa fé. Então a gente não podia baixar a guarda, como a gente não continua até hoje. E foi muito interessante todo aquele esforço que a gente fez conjunto de ir a Brasília, de participar daquelas manifestações de forma pacífica, mas lutando pelo nosso ideal, pelos princípios que a gente crê. Sim, e é uma coisa assim, bacana que a gente precisa... A omissão, ela é um pecado também. E nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, irmos para Brasília, manifestarmos pacificamente, com respeito, mas intencionalmente, e vemos do outro lado a agressividade contra a nossa fé e contra a família. De fato foi mesmo. Foi um momento assim que a gente, se não tivesse pulso firme, a gente teria retrocedido, né? Mas graças a Deus que a gente teve pulso firme, nós não retrocedemos contra todas os infames, contra todas as calúnias que vieram sobre nós, sobretudo os nossos irmãos que estavam em posição de destaque naquela ocasião, né? E nós, como pastores, não poderíamos deixar de apoiá-los, de estar ali junto, né? É verdade. Agora, Alcemir, que é meu amigo, 36 anos, funcionário público e pastor. Como que você conseguiu conciliar essas duas funções? Pastor Eli, acho que esse foi o maior desafio da minha vida, sabe? Né? Já que nós estamos aqui no programa Desafios, esse foi o maior desafio da minha vida. Não é fácil, porque assim, eu tive que conciliar nesse período não apenas o meu ministério pastoral, a minha vida pública, a construção da minha família, porque o meu filho mais velho está com 37 anos de idade, eu tenho 2 filhos, né? Fiz 2 cursos superiores nesse período, sou formado em letras e direito, então assim, foi tudo num bojo só. Eu só posso te dizer que a força veio do alto. Em alguma estação, em algum momento, algum lado ficava mais prejudicado, sobretudo quando eu ocupava a função de mais destaque. Então, uma ocasião, uma jornalista me interpelou fazendo exatamente essa pergunta. E eu disse assim, infelizmente agora o meu ministério está sendo prejudicado, no sentido de que eu não posso dar a atenção que eu deveria dar, não posso dar a dedicação exclusiva que eu deveria dar, mas nem por isso eu parei. Então, e você trabalhou, inclusive, alguns municípios aqui, algumas prefeituras da Grande Vitória.
Sim, sim. A minha construção histórica foi quase toda na Prefeitura de Vitória, né, onde eu cheguei em 86, oriundo da Polícia Militar. Eu tenho formação militar, fui militar durante 9 anos, 8 anos e um pouco desses 36 anos. E ali ocupei várias funções públicas, chegando da secretário municipal de segurança. Fui secretário da Guarda Municipal. Depois estive também em Vila Velha, secretário de Defesa Social. Depois estive no governo do estado, onde eu trabalhei na assessoria do governador. E depois fui diretor do SEASA. Então, fiz toda essa jornada profissional que me trouxe até aqui. Graças a Deus, aonde eu entrei, eu saí com as minhas mãos limpas. Então, sabe, Alcemir, o que eu vejo é que é possível você ocupar uma cadeira pública, um cargo público, você 36 anos, tem mais anos como funcionário público do que até mesmo no Ministério. Com certeza. E você entrou e você se aposentou. E aqui é um exemplo que a gente precisa acreditar e investir, que é possível. Temos pessoas que defendem os valores do Cristo, ocupando uma cadeira pública e ser um homem íntegro. Não tenho dúvida com relação a isso. E eu sou um testemunho vivo disso. Não é por falta de oportunidade, mas é por princípio. E os princípios que eu carrego não me permitiu negociar aquilo que eu creio. Então, assim, não é fácil, mas é possível. É possível manter-se íntegro. Aliás, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal fora do saleiro, né? Sim. Nós temos que ser luz onde há trevas. Então, eu carreguei comigo esse princípio e tenho muito prazer, alegria em dizer que entrei e saí do serviço público com as mãos limpas. O que eu tenho do ponto de vista material, eu construí com o suor do meu trabalho. Não tive necessidade de me vender para o sistema, mantive íntegro. Se isso é algum orgulho santo, eu carrego isso, graças a Deus. Mas existem algumas pessoas e até líderes, Alcemir, que falam que o cristão ele não deve se envolver com política, que ele não deve ocupar um cargo público. Qual a sua palavra para essa turma? Na realidade, eu acredito muito que ele precisa estudar um pouco da história bíblica, né? Estudar, inclusive conhecer a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia. Nós temos grandes homens de Deus, eu não quero... Né, é clichê a gente dizer isso, né? Mas tem Davi... tem Daniel, tem Davi ainda José, fez o filho dele, Salomão também. Salomão, enfim. Então, assim, esses homens foram homens íntegros, né? Se a gente esticar um pouquinho a corda, você vai encontrar um discípulo de Jesus que ficava quietinho, mas que teve um papel importantíssimo, José de Arimateia. Sim. Teve um papel importantíssimo no Nicodemos, os dois amigos ali, né? Então, assim, é possível, e mais do que ser possível, eu acredito muito, pastor Eli, e aos seus telespectadores, de que a gente precisa, sobretudo nos dias atuais, nós precisamos de homens e mulheres íntegros, comprometidos com o princípio, para ocuparem essas funções, para serem destaques, inclusive, nessas funções, para defender aquilo que a gente acredita. De fato, defender mesmo. A expressão é defender aquilo que a gente acredita. Defender e precisamos fazer campanha nessa direção. Concordo porque a carência é muito grande. Concordo plenamente contigo. Como pastor hoje em dedicação exclusiva, se alguma ovelha que pertence ao rebanho que eu cuido se interessar por isso, tem meu total apoio. Agora, tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, Alcemir, e de repente ele pode estar se perguntando assim, e o meu problema? Ok, o Alcemir tem 36 anos de ministério, 36 anos como funcionário público, 32 de ministério, mas ele está triste agora, está angustiado em casa, ele não sabe como conciliar as funções que ele tem ocupado no mercado, administrar isso. Como que ele pode ter o auxílio que você teve, que foi de Deus, para ajudá-lo? Eu acredito muito numa estrutura que me deu base para isso. E a estrutura que me deu base para isso foi a minha família. A minha família foi essencial para que eu, de fato, desempenhasse essa função, tanto no serviço público como ministerial, no sentido de me manter da forma com que eu me mantive e ter o equilíbrio que eu tive necessário. Então, assim, a primeira questão é a família. Segundo, é se cercar de homens capazes. Eu formei um ministério que não é o maior ministério do Estado do Espírito Santo, mas é aquele a quem eu tenho prazer e alegria em dizer que eu tive homens ao meu lado, que foram, de fato, companheiros, como Paulo teve nas suas viagens missionárias, como Jesus fez com seus discípulos. Então, eu tive discípulos que me ajudaram a carregar essa cruz. Então, você teve discípulos, homens de Deus, muito importante a família. Mas Deus sempre esteve em primeiro lugar. Não tenho dúvida disso. Isso foi
essencial para que também a gente mantivesse esse equilíbrio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, assim, nenhuma tarefa e nenhuma função que eu ocupei, ela era mais importante do que as tarefas e as funções espirituais que eu tinha. Por vezes, eu deixei em algum momento alguma tarefa do serviço público para me dedicar à tarefa e ao meu ministério pastoral. Então, eu priorizei o meu ministério na medida do possível, conciliando, priorizei o meu ministério. Eu nunca deixei de estar presente em um culto. Eu nunca deixei de estar presente nas obrigações e nos compromissos que eu tinha com a fé e, sobretudo, nos meus devocionais. E qual a importância dele buscar uma igreja próxima da casa dele? Isso é essencial. Não existe vida fora do corpo, né? Eu nunca vi um braço andando pela rua sozinho, eu nunca vi uma cabeça andando pela rua sozinho. Vida espiritual é em um corpo. Então, a igreja, ela é necessária. A igreja, ela é um ambiente tão agradável para trazer cura em nós, né? E isso foi essencial para me sustentar. Eu tinha um grupo de intercessores, tenho, deixa eu fazer uma correção aqui, que era um suporte para mim. Enquanto eu estava lutando as minhas lutas na minha vida profissional, tinha alguém lá intercedendo pela vida do pastor, do irmão Alcemir, daquele que estava na posição de destaque. A gente é nutrido por outros membros. Com certeza, eu tenho certeza disso. Né? Imagina, se você arranca um dedo teu fora, deixa ele em cima da mesa, ele com o tempo vai necrosar e vai apodrecer. Então não existe vida fora do corpo. Alcemir Pantaleão, quero agradecer por ter atendido nosso convite. Parabéns aí, viu? Não somente pelos 32 anos de ministério, mas 36 anos servindo como funcionário público. Isso é motivo de muita alegria e parabéns pela família abençoada também que você tem. Eu que agradeço e nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive a presença de Deus ao meu lado. Nós estávamos em off aqui compartilhando, quem sabe outra ocasião eu venho com o tempo dizer da experiência que a gente passou no período da pandemia, quando eu tive o meu filho mais velho acometido de Covid, 54 dias de UTI, foi entubado 2 vezes, ele passou por uma traqueostomia, ele teve infecção generalizada, ele teve falência múltipla dos órgãos, mas eu não desisti da vida do meu filho. Eu lutei e hoje, para a glória de Deus, ele está vivo, me deu uma neta linda. Isso é um glória presente. A Deus, né? Vale a pena servir ao Senhor. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, que Deus te abençoe. Para você que está em casa, olha só, não tem mágica, tem milagres. E Deus faz. E Ele quer fazer na sua vida, mas Ele não invade a sua privacidade, não vai arrombar a porta do seu coração. Você precisa querer abrir o coração, convidar Jesus. E essa questão de buscar uma igreja próxima da sua casa, isso é muito sério, sabe por quê? São outras pessoas que serão usadas por Deus para te abençoar, para nutrir você. Olha, a escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. No programa de hoje, Valton Santos de Andrade. Se falar esse nome, ninguém sabe quem é. Agora, Jacaré, guitarrista, produtor musical, todos conhecem. Alegria, Jacaré. Obrigado, pastor. Bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado, eu que agradeço. Já era tempo, né? Mas vamos lá, por que Jacaré? Porque esse nome aqui é internacional, Valton. Valton é o nome do dono do Walmart, né? O Walton. Walton. Então, Jacaré, exatamente por causa desse nome difícil, a primeira banda que eu toquei, eu tinha, 14, 15 anos. E aí, o cantor, na hora de apresentar todo mundo, olhou para mim assim e falou assim... Na guitarra, eu era muito magrinho, cabelo grande, eu parecia a Cuca. Lembra da Cuca, do Capão Amarelo? Aquela boca grande, cheia de dentes. Fez parte da nossa infância, né? Exatamente. Aí o cara, Cuca na guitarra, eu fiquei pé da vida. Não, Jacaré. E ficou. Já são quase 40 anos de apelido. Que isso. Você tem ideia, o meu registro no ECAD é Jacaré Guitarra. Nasceu por acaso. Exatamente. Você tocou com alguns nomes bem conhecidos da música, inclusive internacional.
Eu toquei, na minha passagem na Bahia, por lá eu toquei com Banda Mel, toquei com Luiz Caldas. Mas... Tem uma cantora também que andou aqui pelo Espírito Santo. A Kaoma, que Deus o tenha. A Kaoma, conhecido como Lualva Brás, na verdade, eu fui produtor dela. Gravei 4 discos dela e um DVD e alguns shows aqui pelo Espírito Santo. Eu fiz com ela. Agora, o que aconteceu que o Jacaré se envolveu agora, comprometido, agora não, né? Com as coisas de Deus, Jesus, na vida do guitarrista aí? Então, pastor, eu fiquei uma época fora da igreja e quando foi 96, eu estava numa praça, eu morava em Minas Gerais, tocava numa banda de baile lá, muito famosa. Mas por que você falou fora da igreja? É porque eu saí, literalmente, saí. Você foi então nascido e criado na igreja? Sim. E depois saiu? Foi apresentado com 1 mês de nascido. Aí aos 14 para os 15 anos eu comecei a sair. É a idade perigosa, né? A idade que os hormônios atropelam os neurônios. E aí eu toquei até meus 18, 19, 20 anos no meio secular. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava em Minas Gerais, eu morava em Minas, vim visitar meus pais aqui em Serra e estava acontecendo um louvor com a banda Altos Louvores, lembra? Lembro. E lá Deus tocou, veio um pastor, enfim, e eu voltei naquela época. Aí gravei, montei um grupo chamado Banda Coresivas, né? Gravamos 2 discos, rodamos Minas, o Sudeste inteiro com o grupo. E aí fui me envolvendo mais com a igreja. Eu trabalhei no grupo de louvor do pastor Arlindo Teodoro, depois fui o pastor Marinelson, teve o pastor Délio também na Serra. É uma história que, se for contar totalmente ao pé da letra, vai dar uns 3 programas desse aqui. Então, mas me fala um pouquinho sobre a diferença então desses ambientes. Você estava na igreja, aí foi tocar com alguns nomes famosos, produtor musical e volta para Jesus. Qual a diferença desses lugares, desses ambientes? Então, uma coisa é você estar totalmente lá fora, como um pastor uma vez me falou, e uma coisa é você estar com o pé lá e eu tocar. Quando me veio a questão de eu montar um estúdio, trabalhar com a produção musical, eu tive que deixar um pouco as coisas da igreja, não sair da igreja e trabalhar com a produção musical. No entanto, quando eu voltei agora a tocar, né, para alguns que falam no meio secular, você já volta mais consciente. Você fala, ó, estou tocando, não estou adorando, estou trabalhando. É um trabalho como qualquer um outro. Como era a vida do Jacaré naquele momento ali longe de Deus? Você sabia que você estava longe de Deus? Rapaz, eu não podia passar em frente de uma igreja. Eu procurava saber se tinha como passar por trás dela. Tinha o quê? Medo, vergonha? Tinha medo, vergonha. Quando via uma irmã do coque, então eu corria. Então, e aí você volta para Jesus? Aí você assim, você está mais assim, como é que eu vou dizer? Está mais vivido, tem mais experiência, você sabe o que você pode lá fora, o que você não pode. Porque é um meio complicado. Por mais que seja uma profissão, como qualquer outra, mas é um meio assim, onde as coisas estão muito fáceis para você. E a música mexe muito com as nossas emoções, exatamente, né? Exatamente. E é uma, vamos chamar de uma categoria que Deus escolheu. Sim. Para muita gente, ainda hoje, eu estou fora da igreja. Eu não posto nada da minha igreja, eu estou na Batista Amada Praia, tem amigos meus lá que tocam comigo. Entendeu? Então, assim, já fui muito de ficar postando, estou na igreja, então eu posto mais o meu trabalho. Na verdade, nem sempre o que está sendo postado, né? Exatamente. É a verdade. Uhum. A gente não vê quase problema nenhum postado nas redes sociais, né? Exatamente. A pessoa perdeu o emprego, está com depressão, está triste, o casamento acabou, faliu. Não, é só coisa bacana. Só. E a gente sabe que a vida não é isso, né? Bate o selfie. Acabou. Quem é Jesus pro Jacaré? Para mim, ele é tudo, tanto na minha vida, na minha família. Cara, eu olho para minha filha, está com 8 anos hoje, a mais nova, e eu vejo nela quando eu comecei a dar os primeiros passos, né?
Na verdade, desde pequeno, como eu falei, com 1 mês eu fui apresentado à igreja, na igreja, né? Mas você começa a participar mesmo quando você começa a ter ideia do que está acontecendo. Então, nessa idade, entre 5, 6, 7, 8 anos, eu era assim, de ir para o monte com minha mãe, de orar e tal. Minha mãe é pastora e tal. E eu vejo nela isso. Por quê? Eu tive uma criação assim, a minha esposa também, uma criação cristã. E se não fosse ele, sinceramente, acho que nem estava aqui. Agora, queria que você falasse para os nossos telespectadores, Jacaré, a importância deles darem atenção às coisas de Deus. Você experimentou lá fora e acredito que viveu muitos desertos, muitas crises. E se fosse bom, você estaria longe de Deus. Não, você pegou o caminho de volta. Qual a importância que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Deus? Vou chorar, hein? Fica à vontade. Então, eu tive lá fora, como eu já falei, e tive muitos livramentos de Deus na minha vida, graças aos joelhos da minha mãe, Irmã Maria, lá na Serra, pastora Maria. E a importância da gente ter esse contato de novo com Cristo é uma coisa assim, para quem esteve lá fora e viveu, né, o mundo, digamos assim, então quando você volta, você vê que realmente não tem como ficar sem ele. É dentro da família, é dentro do seu ministério, do seu trabalho. Então hoje eu não consigo. Então eu falo para você em casa aí, meu irmão, volta enquanto há tempo, porque o bicho está pegando. E está pegando com força mesmo. E como que ele pode, agora em casa? O que ele precisa fazer? Entra pro teu quarto, como a Bíblia diz, chama tua família, ou se está sozinho, e fala com Deus em particular. Fala assim, estou aqui de volta, eis-me aqui. Foi o que eu fiz, entendeu? Faço isso no meu estúdio todo dia quando eu chego. Quando eu abro o estúdio, que eu vou trabalhar, a primeira coisa que eu vou, dobro meu joelho e falo, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, estou de volta. E ele sustenta a gente, né? Com certeza, pastor. E ouve a nossa oração, né? Com certeza, pastor. Valton Santos de Andrade. Esquece esse nome. Eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite, mas olha, falei ontem à noite sobre isso. Quem te deu esse nome foi Deus. Sim. Né? Claro, o nome, vamos chamar de nome fantasia, Jacaré, guitarrista e produtor musical. Eu me sinto assim honrado de recebê-lo aqui. Nossa, que isso? Privilégio muito grande, uma alegria. E sabe que cada experiência, Jacaré, que as pessoas trazem para nós, edifica a nossa fé, nos sustenta, nos alimenta. Aí a importância das pessoas irem para a igreja, porque cada culto é um culto. E somos alimentados, não é isso? Exatamente. Deus te abençoe, forte abraço. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Pastor, obrigado. À sua disposição sempre. Amém, obrigado. Para você que está em casa hoje, esse bate-papo informal, essa figura de Deus, Jacaré, amém, que Deus tem usado aí para produzir muitas coisas bacanas, músicas, produções fantásticas, os contatos dele estão aí no vídeo. Mas olha, a maior experiência ou aquilo que nós podemos agregar e produzir na vida da gente é uma nova história. Verdade. Você não está cansado de viver essa mesma história? Acaso ainda não vos percebeis? É uma pergunta de um profeta. Eis que estou fazendo coisas novas, caminhos novos, mas para isso você precisa querer Jesus. Ele vai impactar a sua vida e vai te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já.
Para você que é morador da Grande Vitória, eu quero te fazer um convite especial. Toda quinta, às 19h30, no domingo, às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e um grande culto de celebração com toda a família, a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, muito louvor, uma palavra e poder de Deus para mudar a sua história. Venha comigo. Olha, um dia eu aceitei esse convite, eu estava com 22 anos, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E Ele quer te dar uma história diferente para contar também. Então a nossa igreja fica aqui na rua João Bastos Vieira, 156, na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Nós somos uma família que amamos a Deus, que adoramos a Deus e temos experimentado milagres aqui neste lugar. Mas você precisa fazer a sua parte. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Você precisa experimentar Deus. Jesus é uma realidade e a nossa identidade, sabe, é sermos filhos do Deus vivo através de Jesus. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular. É um presente aqui do programa Desafios para você. Você vai baixar o nosso app 100% cristão gratuito, a Desaflix. Olha, conteúdos seguros para você, principalmente para os nossos pequeninos. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você fica agora com o videoclipe da música Tua Presença e até amanhã, se Deus quiser. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.